Boa noite, galera. E aí, tudo bem? Essa noite de quarta-feira, estamos iniciando aí a nossa live diária, né? Pela Sociedade Brasileira de Fisioterapia, hoje com um convidado bem bacana. Ele já está aqui, já solicitando a entrada, e a gente vai conversar sobre algumas coisas muito legais aqui nesse nosso Instagram, tá? Diante do que tem acontecido, espero que todo mundo esteja em casa, né, para a gente poder ajudar a nossa sociedade a superar esse momento mais difícil que a gente está vivendo. E bola para frente, aí falta mais uns dias, a gente vai conseguir vencer, achatar essa curva e todo mundo vai poder se encontrar numa boa. Esperando aqui só Júlio se comunicar. Ainda não comunicou comigo, ainda tem tempo. Então, estão ouvindo bem aí, galera? Todo mundo aí da nossa @soc.bras.fisioterapia entrando. Vamos falar hoje sobre Olimpíada e o papel importante do fisioterapeuta nessas Olimpíadas. Júlio, solicita aí, Júlio, para entrar. Solicitado. Então, papel importante do fisioterapeuta nos Jogos Olímpicos, né? Vamos falar de Olimpíada, vamos falar de Paralimpíada. Olha aí o cara, meu irmão. Fala, doutor Júlio. Boa noite, galera. Fala, doutor Wiron. Boa noite, Sociedade Brasileira. Que honra participar dessa live, nesse Instagram tão brilhante. A honra é minha, meu amigo. Tá tudo bem contigo aí? Graças a Deus, cara. Recuperando, né? Eu que tive a semana passada, ainda estou sob suspeita porque terminei decidindo não fazer o teste, ficar em quarentena. Não fazer o teste, porque eu acho que um pouco da cabeça da gente, sabendo do sim ou não, terminaria mexendo um pouquinho. Então, eu preferi me recolher aqui. Estou recuperando, um pouco fanhoso ainda, mas está tudo certo. Beleza, Márcio. Eu te desejo toda a saúde do mundo, viu? Meu amigo, então a gente combinou essa live para a gente conversar sobre o papel aí preponderante do fisioterapeuta nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, Paralímpicos. Você aí que está aí, tem na pele, né, esse assunto gravado e já passou aí por algumas experiências maravilhosas. Eu queria, Júlio, começar aqui com você falando como foi que você chegou, né? Como foi que você entrou nesse universo olímpico. Conta um pouquinho dessa trajetória. Márcio, isso é uma pergunta muito importante, porque até a semana passada eu fiz uma postagem sobre isso, né? Que como a Olimpíada estava para ser adiada e tudo indicava que seria, com pelo menos um ano para frente, alguns fisioterapeutas, a galera que ama o esporte, que ama a fisioterapia esportiva, poderiam de alguma maneira ainda buscar o sonho de participar como fisioterapeuta de um grande evento desse, né? E assim, a minha participação, ela veio meio que de carona, né? Eu fui carregado por trabalhar numa modalidade, por trabalhar com uma dupla de atletas que se tornou o número 1 do mundo por 8 anos seguidos. Isso aí eu estou falando especificamente nas duas primeiras Olimpíadas que eu participei, que foi Pequim 2008 e Londres 2012, da dupla Larissa e Juliana, do vôlei de praia. Essa dupla se tornou 9 vezes campeã do mundo, uma vez campeã de uma Copa do Mundo e medalha de bronze, da qual vou fazer parte da equipe. Eu também fui agraciado com a medalha de bronze lá em Londres. Então tudo começou, Iron, na verdade, em 2004. E quase que eu tenho no currículo aí, não 3 Olimpíadas, e sim 4 Olimpíadas. Porque por apenas uma etapa do circuito mundial, por faltar tempo para uma etapa do circuito mundial, a gente não conseguiu fazer a pontuação mínima
para ser uma das duplas que representaria o Brasil em Atenas, 2004. Então, na verdade, eu já fazia parte dessa equipe, desse time, Larissa e Juliana na época. E como a dupla começou em fevereiro de 2004, a gente não teve tempo hábil de números de etapas para somar os pontos e ir representando o Brasil naquela Olimpíada. Então, na verdade, essa equipe, esse time, Larissa e Juliana, se preparou durante 8 anos para chegar à sua primeira Olimpíada em Pequim. E nessa trajetória de 8 anos, já iam 6 etapas do circuito, 6 etapas não, 6 campeonatos mundiais, 7 títulos brasileiros como campeões. Então, foi uma dupla super vitoriosa, que na primeira Olimpíada a gente sofreu uma grande infelicidade, né? Há 2 meses antes da Olimpíada de Pequim, a Juliana, na última etapa praticamente não classificatória para a Olimpíada, a Juliana disputou uma bola com um atleta da Suíça no ar, ela era atleta bloqueadora, e desequilibrou. Quando ela caiu, quando ela aterrissou na cadeira, ela teve um tosse e uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, a primeira Olimpíada veio carregada de muita controvérsia, porque a essa época, a galera que gosta do esporte, que acompanha, a galera da fisioterapia que acompanha isso aí, foi bastante tensa essa época aí para mim, viu? Participar da primeira Olimpíada já foi, além do fato emocional de estar em uma Olimpíada, chegar a essa Olimpíada foi bem desafiador, porque nessa lesão, faltando 2 meses para a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, a Juliana tinha tudo para estar fora, né, para ser cortada da Olimpíada. Sendo que, num dia após a lesão dela lá em Paris, no saguão do hotel, quando a gente estava esperando a van para pegar o avião para voltar para o Brasil, o atleta da Áustria, o Doppler, chegou para ela pessoalmente, ela estava sentada assim, triste, num sofá, e ela disse assim: Juliana, eu estou indo para a minha segunda Olimpíada sem ligamento cruzado anterior do joelho. Então, o que eu quero dizer com isso para você é que jogar vôlei de praia é possível sem o ligamento. Não desista do seu sonho, a vaga olímpica é sua e você tem 2 meses aí para tentar. E ele falou isso para ela guardou aquilo. E aí eu brinco com todo mundo contando essa história, que dentro do avião, a gente atravessando o Oceano Atlântico, na hora que eu fui fazer um atendimento para ela, a gente sai lá da cozinha, que a gente viaja lá na econômica, né, lá na cozinha, e elas viajavam de primeira classe, então eu atravessava o avião todo. Quando eu me ajoelhei para colocar uma compressa de gelo no joelho dela, ela olhou para mim e disse assim: Julinhos, eu não vou mais chegar no Rio e operar o joelho. Eu não vou desistir da Olimpíada, eu vou para a Olimpíada de Pequim. E aí isso foi um choque para mim também, porque do dia da lesão até esse outro dia da gente viajar, já tinha sido tudo conversado com o Comitê Olímpico Brasileiro, todo mundo já estava no Rio esperando a gente chegar, desembarcar, para ela ir rapidamente fazer a cirurgia e se recuperar muito rápido. A Ana Paula, que era a reserva imediata dela, já estava avisada, então já tudo assim. E, na verdade, quando nós desembarcamos no Rio, só quem estava sabendo da comissão era eu, da equipe técnica era eu, e ela comunicou lá no Comitê Olímpico Brasileiro, lá na CBV, mais especificamente, e aí foi pego todo mundo de surpresa. Mas ela contou porque ela estava tomando aquela decisão. E aí, Iron, começou a corrida contra o tempo, porque a gente tinha um grande papel, existia uma possibilidade, mas a questão é a seguinte, que depois a gente foi descobrir que realmente vários atletas do futebol, do basquete, do vôlei indoor, do vôlei de praia, jogavam sem ligamentos, né? A questão era o tempo. Juliana só tinha 2 tempos para se preparar para ir para o Jogo Olímpico. Essas pessoas, às vezes, se preparavam com muito mais tempo, né? E aí, numa reunião fechada da comissão técnica, e eu especificamente como preparador físico, o Oliveira Neto, que é outro cearense, um cara fantástico, de muito conhecimento, a gente foi pensar fisiologicamente o que era que a gente poderia fazer. E aí a gente foi para a questão. Ligamento é estabilizador estático de uma articulação. Nós temos 2 tipos de estabilizadores, os dinâmicos e os estáticos.
Se ela tinha rompido um ligamento estático, só cabia a gente trabalhar e deixá-la muito preparada através dos estabilizadores dinâmicos. Até porque grande parte do movimento não, da necessidade do atleta é em movimento, né? A estabilização estática ela se faz no finalzinho da amplitude de movimento, ali quando o ligamento ele é altamente solicitado. E aí a gente foi tentar criar estratégias, criar táticas de treinamento e tudo, para que ela não necessitasse estar nesse extremo da amplitude de movimento daquela articulação do joelho direito dela e a musculatura em si estar altamente preparada para estabilizar esse joelho dela e ela não ter a necessidade. E, cara, foi lindo, velho. Ainda me arrepio até hoje porque realmente foi um trabalho fantástico. A nossa falha foi porque, paralelo a isso, nós recebemos uma indicação de que ela deveria usar um brace, um estabilizador externo. Naquela época, os atletas da NBA americana usavam muitos braces de fibra de carbono, né? E só tinha um médico no Brasil que até esse ano passado você teve a oportunidade, eu acho, de conhecer lá em Salvador, no Congresso Internacional da SBF, o Dr. Leonardo Metsavar, um cara que até hoje eu tenho um grande contato, um grande carinho. Nós fomos ao Rio de Janeiro e o Dr. Leonardo fez todas as medições, era o único médico capacitado no Brasil e que tinha contato com essa fábrica nos Estados Unidos. E ele fez as medições e tudo, foram enviadas as medições para os Estados Unidos, enquanto a Juliana continua treinando aqui com a gente no Brasil, né? Aqui no Centro de Treinamento em Fortaleza. E todo o mecanismo de estabilização de musculatura e tudo foi feito. Pra você ter ideia, Wilson, 5 dias depois da lesão, Juliana já estava dentro de uma academia. Com uma semana, Juliana já estava dentro da quadra de vôlei de praia de areia, aquela areia fofa, zona pesada, a gente conseguiu. Eu brincava com o Oliveira dizendo, cara, o seu papel é treinar, é agredir o corpo dela, e o meu papel é mantê-la em condição desse joelho não inchar, desse joelho não ter dor ou a menor dor possível para que ela consiga desempenhar o que você quer. Então, essa parceria foi muito forte. E fizemos essa preparação. A Confederação Brasileira exigiu que a gente participasse do último campeonato do circuito mundial antes de ir para Pequim, porque ela se valeu da máxima dizendo assim, treino é treino, jogo é jogo. A gente estava treinando, Juliana treinava contra homens, os sparring homens e tal, mas ela acreditava que uma situação de jogo, de competição, seria diferente. E aí nós decidimos comprar a briga, e quando nós estávamos de saída para ir para essa etapa em Klagenfurt, na Noruega, chegou a bendita joelheira. Então nós fomos para a etapa, né, a Juliana passou a jogar lá nessa etapa do circuito mundial com a joelheira, estava com a musculatura super preparada, estava muito consciente do corpo dela, questão neuromuscular de ativação muito bem trabalhada. E aí jogamos do primeiro jogo da chave até entrarmos na semifinal, não perdemos nenhum jogo, não perdemos nenhum set. E se eu te contar que todos esses 5 jogos, ninguém deu um saque na Larissa. A galera praticamente ficava de frente para a Juliana, sacava um saque curto, um saque... Só no ponto fraco. Vamos testar essa mulher. De certa forma, para a gente isso foi bacana, porque a gente estava ali mostrando para o mundo que ela tinha condições de participar, né? Era muito cruel com a atleta que sonhou durante 8 anos, porque, como eu contei, uma etapa não foi para a etapa de Atenas, para a Olimpíada de Atenas, já era muito cruel isso tudo psicologicamente com o atleta. Então, no mínimo, a gente deveria dar essa chance para ela, né? Ela merecia, porque ela buscou essa vaga pessoalmente, junto com a dupla dela, Larissa, e de estar tentando ir para isso. Quando chegou na semifinal, que nós classificamos para a semifinal, eu especificamente fiz uma solicitação ao representante do Comitê Olímpico Brasileiro para que a gente saísse desse torneio. Porque o que eu cheguei e falei para ele é o seguinte, a Juliana tinha uma lesão, a lesão era real, era verdadeira, ninguém estava escondendo isso, e que colocá-la dentro de quadra, cada jogo naquela situação de todo mundo forçar o jogo em cima dela, era uma agressão teoricamente desnecessária, visto que ela já tinha mostrado capacidade de jogar, né? E aí o comitê aceitou essa solicitação, a gente
deu uma justificativa para os organizadores do evento e abandonamos o torneio e antecipamos a nossa ida para Pequim. Então nós saímos da Noruega e fomos direto para Pequim e lá chegamos a fazer 3 treinos na quadra central de Pequim, treinos à noite, treinos de dia, altamente na situação de jogo que a gente tinha, pelos sorteios dos jogos da chave, a gente tinha jogo à noite. E, cara, no final do 3º treino, aconteceu que ninguém queria, que a gente nunca ia esperar nesses 2 meses. A Juliana terminou o treino, nós todos dispersamos assim, o pessoal da Comitê Olímpico estava na arquibancada assistindo o treino era fechado, obviamente, e eu, o treinador e o preparador físico também subimos para ficar conversando com o pessoal. E ela ficou sozinha com a Larissa saiu para tomar banho e ela ficou sozinha sentada nas cadeirinhas ali que ficam do lado, no banco de reserva, né? No banco de reserva não, no banco das atletas, não tem reserva, e ficou jogando água no corpo e tal, tirou a joelheira de fibra de carbono e ficou limpando, jogando água na joelheira e tal, jogando água no corpo, tirando a areia. E foi quando uma chinesa, uma ajudante, né, uma boleira, aquele pessoal que fica ajudando, segurando a bola e dando para os atletas, chegou do lado da quadra e pediu um autógrafo a Juliana. Ela se levantou do banco e quando ela chegou naquelas placas de marcação que ficam circulando a quadra, a boleira estava de um lado, no lugar dela dar o autógrafo aqui, ela pulou a placa para ficar perto dessa atleta. E, cara, todo o nosso trabalho de 1 mês e meio de preparação neuromuscular desse atleta tinha sido, aí veio o nosso grande pecado. Talvez ele tivesse sido perdido pela colocação da joelheira, né? Talvez se a gente não tivesse colocado ela para treinar, para jogar esse finalzinho aí com a joelheira, o sistema neuromotor dela tivesse conseguido estabilizar. Porém, como ela jogou um torneio e tinha feito esses treinos já com a joelheira, pode ser que esse mecanismo que a gente passou 1 mês e meio treinando, ele tenha sido desaprendido. E aí, quando ela pulou a placa que ela aterrissou sem a joelheira, o joelho teve uma nova entorse, uma nova relesão, e aí lesão de menisco associada, agravou-se tudo isso aí. Rapaz, foi um negócio, cara, que para mim é pancada até hoje falar sobre isso, porque, como eu comentei, eu estava em cima da arquibancada, pra você ter ideia, eu não tenho noção, eu não consigo lembrar, já fiz hipnose, caralho, 4 aí, eu não lembro como é que eu desci da arquibancada para chegar perto dela de novo, cara. Porque na hora que ela caiu, que ela lesionou, ela deu um grito e a arena vazia, a arena para 18 mil pessoas, esse grito ecoou e tal, e eu sabia que era alguma coisa grave. E eu só me recordo depois que eu estava perto dela de novo, e aí nós estávamos há 5 dias só da abertura dos Jogos Olímpicos, a 6 dias do nosso primeiro jogo, e aí foi fatal, ela teve que realmente ser cortada dos Jogos, né? No outro dia a Ana Paula foi para Pequim, uma viagem 30 e tantas horas, chegou na véspera do jogo. Mesmo assim, nós terminamos essa nossa participação, essa estreia nos Jogos Olímpicos em 5º lugar. Para a gente, muito vitorioso, assim, Cara, com a dupla que nunca tinha jogado junta e tudo. Você já mostrou aí a tensão que foi, né? E falou uma coisa interessante sobre a questão dos jogadores, dos atletas, jogarem às vezes sem um ligamento. Isso é verdade. Se você tem alguns relatos, por exemplo, que o Zico, em 86, teria também jogado na mesma condição. Claro que com a preparação muito maior, né? E foi uma participação, nós perdemos ali por cá, porque o Zico perdeu o pênalti, mas 3 perderam o pênalti e tinham ligamento. Entendeu? Então, não foi ligamento. Mandar aqui um abração aqui pro pessoal que entrou aqui, Júlio. Ó, entrou o Fabrício Lopes, nosso brother aqui. Felipe Surf, Filipão tá na área aí. Filipão, meu irmão, chegou de Fernando de Noronha, pegando altas ondas. Aí entrou aqui. Parabéns, Filipão, show. Costa, nosso secretário da SBF, entrou Elvis, entrou o nosso amigo Lucas Veras. Gileno. Lembrando que Gileno amanhã só a galera boa. Tá comigo numa live aqui, o Gileno, sobre práticas integrativas. Júlio, massa, nosso amigo Elvis está aí presente também. Cara, a gente que tem uma certa experiência, a minha experiência com atleta não é tão grande quanto a tua, eu tive uma experiência em 97
com atletas de jiu-jitsu, né? Aqui pela Federação Cearense, mais especialmente na academia em que eu treinava, então a gente atendia alguns atletas. E depois tive uma experiência bacana também com o pessoal do wakeboard, que é um outro esporte que eu pratico e que também presto assistência nos campeonatos. A galera se lesiona muito de joelho e tal, e a gente sabe a dificuldade que é. Agora me fala para a galera que está aqui ao vivo, existem dois tipos de trabalho nas Olimpíadas. A gente sabe que as Olimpíadas agora só vamos ter no ano de 21, mas tem dois tipos de trabalho do fisioterapeuta. Tem a turma que vai ter uma experiência, que são aqueles colegas que vão lá voluntários, fazem parte daquele staff multiprofissional, e tem o trabalho do fisioterapeuta staff da equipe, tá? Basicamente, qual é a diferença, na miúda, assim, em resumo, qual a diferença desses dois momentos na Olimpíada? É muito bacana essa pergunta, Gil, porque realmente, assim, estar dentro de um evento olímpico, e aí eu vou te ser sincero, em 2013 eu tive a oportunidade de chefiar a parte da fisioterapia aqui em Fortaleza, na cidade sede de Fortaleza, da Copa das Confederações, e em 2014 a Copa do Mundo como Fortaleza cidade sede também. A gente teve a chance de estar chefiando os colegas fisioterapeutas aqui na cidade. E Copa do Mundo é fantástico, cara, mas Olimpíada é outra vibe, porque são talvez os tops realmente do mundo todo, nas suas modalidades, né, em um local só. Então, como é que funciona? A galera que tem nas suas delegações fisioterapeutas, porque, pasmem, pessoal, se vocês não sabiam dessa informação, pasmem isso. Mesmo atletas que chegam a Olimpíadas, nem todo atleta tem a assistência de ter na sua delegação, na sua equipe, um fisioterapeuta. Nós estamos nessa idade do mundo e nem todo mundo tem o suporte de um fisioterapeuta ainda em uma Olimpíada. Então, o que é que acontece? Essa galera que vai como voluntária e forma grande equipe de saúde lá, né, nos postos de saúde ou nos postos de atendimento, eles têm um papel fundamental pelo seguinte fato. Primeiro, eles vão dar suporte aos atletas que em suas delegações não têm um fisioterapeuta. Às vezes a galera tem um médico, tem um massagista, tem um quiropraxista, que é muito comum a figura do quiropraxista, por não ser ligado à fisioterapia no mundo todo, eles terem mais quiropraxistas do que o papel do fisioterapeuta, né? E aí a galera na Olimpíada do Rio se surpreendeu muito, porque quando chegou aqui na estrutura montada no Rio de Janeiro, o fisioterapeuta era quiropraxista, o fisioterapeuta era osteopata, o fisioterapeuta trabalhava com liberações, e isso no mundo todo não ocorre. Então, eles sentem muito forte o suporte desse profissional. Então, essa galera que vai como voluntário, eles vão dar esse suporte a esses atletas que não têm na sua delegação o papel do fisioterapeuta, vão dar suporte ao staff todo da Olimpíada, que dá suporte também, como os próprios médicos, como a galera da área de saúde, como os orientadores, todo mundo, todo o grande staff, né, vai precisar de muito atendimento. É muito trabalho, é muita gente, às vezes, no mesmo local. Então, as áreas de atendimento são gigantescas para fazer isso. Já a galera que tem dentro da sua equipe o papel de fisioterapeuta e tal, ele fica basicamente exclusivo para dar assistência a isso. E aí como é que funciona? Nas 3 últimas Olimpíadas, né, eu estou por fora como é que estava a montagem dessa estrutura de Tóquio, mas desde Pequim, o Comitê Olímpico Brasileiro montava na cidade sede uma estrutura fora da Vila Olímpica, né, com mini hotel, com centro de saúde, com centro de atendimento, centro de fisioterapia. E aí o que é que acontecia? Muitas vezes a gente ia treinar ou a gente ia passar o dia fazendo esse suporte. Porque nos apartamentos da Vila Olímpica praticamente não se tem estrutura para a gente fazer um bom trabalho. Então, o que é que faz? Esses grandes centros montados, essas grandes tendas montadas, são para uso das equipes, dos profissionais, dos fisioterapeutas, dos osteopatas, dos quiropraxistas, levarem suas delegações e fazer um trabalho. Sempre que é todo mundo junto, meu irmão.
E aí, num grande jogo olímpico, você não quer mostrar a sua deficiência para o seu adversário. Então, o que é que o Comitê Olímpico Brasileiro fazia? Montava um centro de estrutura longe da Vila Olímpica, longe do grande centro de saúde, para que a delegação brasileira, o que necessitasse, levasse as suas equipes e os fisioterapeutas fossem tratar, cuidar, prevenido com cada um dos seus atletas. E ainda assim, existem também fisioterapeutas que ajudam no suporte dessa galera, né? Que ajudam no suporte, porque muitas vezes, imagina, um time de futebol tem 22 atletas, um time de vôlei tem 15 atletas, e às vezes tem um ou no máximo 2 fisioterapeutas. Se a galera começar a sentir, não dá para dar suporte sozinho. Então, o suporte do staff de fisioterapeutas, que é montado pela Confederação Brasileira, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pelo COB, vai dar esse suporte a essas delegações que têm uma quantidade de fisioterapeutas que não conseguem abraçar o número de atletas. Cara, me diz uma coisa, assim, agora vamos dar uma cutucada na coisa, tá? Bora. A gente viu algumas situações, eu acho que todas, mas situações que me marcaram mais, por exemplo, quando o Alisson, do voleibol também, o Mamute lá, teve uma torção importante na semifinal, né? E tinha poucos dias para jogar, acho que eram 2 dias só, e ele foi lá e jogou... Um dia, né? Foi lá, jogou... Jogava um dia e no outro dia folgava e já jogava no outro dia. Nós sabemos de 2 coisas. Nós sabemos, pelo lugar, a grande maioria dos medicamentos está proibida numa Olimpíada, né? Grande maioria, tá certo? E nós sabemos que o tempo é curto, até mesmo para o efeito de uma medicação anti-inflamatória num cara desse que o metabolismo é gigantesco. Agora me fala uma coisa. Aliás, me fale 2. A primeira, você acha que a gente perde a oportunidade de vender melhor a fisioterapia quando acontece um negócio desse? E segundo, quais são as principais abordagens que o amigo Júlio lançava a mão? Olha, eu vou fazer 3, viu? Anota aí a terceira também. Principais abordagens do amigo Júlio. E me fala um negócio, cara. Por que a turma detona o kinesi tape de todo jeito, e quando a gente vê na Olimpíada, tá todo mundo coloridinho, Júlio? Me conta essa história aí. Pode ser até de trás pra frente. Rapaz... Não, eu vou fazer da ordem. Que o corona não afetou aqui, não. Bora nessa. Cara, é o seguinte, a gente perde sim, a gente perde muito espaço, a gente não sabe ainda se trabalhar, a gente ainda não sabe se vender. Você sabe que eu venho defendendo aí desde 2013, 2015, mais ou menos, venho fazendo um trabalho muito vamos chamar empoderamento da figura do profissional fisioterapeuta para que ele tente se capacitar não só na questão técnica, porque isso realmente é uma deficiência que eu vivi e que eu vejo que todos os colegas passam. Ou seja, a gente se capacita muito tecnicamente, mas a gente não sabe se vender, a gente não sabe administrar, a gente não sabe gerir negócio, a gente não sabe fazer o marketing pessoal e profissional. E aí onde, William, eu vejo uma das grandes lacunas da gente fisioterapeuta. Não é à toa, e aí eu vou puxar brasa para a minha sardinha, que por ter noção da importância do meu papel, da importância de eu como fisioterapeuta dentro daquela equipe, que era medalha certa, tanto que nos últimos Jogos Olímpicos o vôlei de praia medalhou em todas as Olimpíadas, né, trazendo 1 ou 2 medalhas, e como papel importante dentro daquela equipe, eu sempre batia o pé e cobrava participação em coletivas de imprensa, participação em fotos oficiais e tal. Para quê? Para que o papel do fisioterapeuta fosse sendo visto pelo mundo todo. Tá? Então, o que eu vejo é justamente isso. Por que a gente perde essa chance? Porque muitas vezes nós não somos preparados para saber vender o nosso peixe. Então, infelizmente, não é culpa da estrutura, não é culpa de obrigações. Lógico que se tem um certo embarreiramento, mas se eu sei me vender, se eu sei me impor, se eu sei me posicionar perante uma equipe, perante um comitê olímpico, porque o comitê olímpico e tal. Nessa época da lesão da Juliana, eu cheguei a receber ligação do Rio de Janeiro direto do Carlos Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.
ligação do 021 aqui, o cara vem me dar pressão porque a Juliana tinha decidido jogar as Olimpíadas e eu estava sustentando essa opinião dela. E aí, cara, se eu for me enterrar, se eu não for usar do meu conhecimento e do meu poder como profissional, como capacitado para tomar essas decisões, eu vou ser engolido pela galera. Cada um lá está para defender o seu. Então, respondendo a tua primeira pergunta, eu vejo que é deficiência nossa. Primeiro ponto é deficiência nossa. A gente tem que lutar, e aqui eu quero agradecer a você, como diretor científico da SBF, ao nosso presidente que acabou de deixar um recado aqui, doutor José Florencio. Responda aí. Porque a gente tem visto que nos... Responda aí, viu? Porque, se preocupe não. Eu não vi a pergunta dele não, depois eu vejo. Porque, como foi a experiência do doutor Júlio? Pronto, vamos já falar sobre isso, que é a segunda pergunta do doutor Wiro, presidente. Então, quero parabenizar vocês dois, porque nos 2 últimos congressos internacionais da SBF, o 10º CIF e o 11º CIF, né, em Salvador, e eu espero que dê continuidade agora em Natal, no 12º, vocês têm aberto uma temática para isso do fisioterapeuta. Empreendedorismo, trabalho de venda, posicionamento, marketing e tal. Isso é importantíssimo também. Talvez tão importante quanto a gente saber métodos e técnicas, ser capacitado cientificamente, é saber se posicionar como profissionais. Então, espero ter respondido a primeira. A segunda coisa, quais são os métodos e as técnicas que mais a gente usa? Cara, eu venho de uma formação de terapia manual desde a minha faculdade. No meu último ano de faculdade, eu fui engolido pelo esse mundo da terapia manual e fiz formações em osteopatia, quiropraxia, Maitland, Mulligan, enfim. Então, eu sou muito terapeuta manual. Sendo que há 7, 8 anos atrás, se não me falha a memória, eu conheci um novo mundo trazido pelo nosso digníssimo presidente, chamado fisioterapia neural ou terapia neural. E esse mundo da terapia neural, dos métodos injetáveis, me abriu uma nova possibilidade. Eu costumo dizer que eu tenho 2 momentos da minha carreira. O momento das terapias manuais, da osteopatia, e os momentos da terapia neural com a fisioterapia injetável. Então, assim, basicamente, a gente trabalha com laser, basicamente a gente trabalha com terapias manuais, e aí vem as osteopatias, vem todas as técnicas e métodos de liberações miofaciais ou mobilizações miofaciais, aí uma nomenclaturazinha que a galera, cada um quer comprar o seu, mas enfim. E aí, velho, de Londres para cá não teve jeito. De Londres, a partir de Londres, estava sempre na minha bagaginha a seringa, os tubetes, e a terapia neural foi um dos grandes carro-chefes, tanto nos momentos olímpicos quanto nos momentos importantes que eu posso relatar aqui rapidinho, de decisões de etapas do circuito mundial para a gente ser campeão mundial, onde a gente tinha decisão de uma final e um atleta ter rompido um músculo infraespinhoso, para você ter ideia, e estava praticamente sem mexer o ombro, e através da tão famigerada e falada terapia neural e das bandagens, a gente conseguiu chegar à final e ganhar o título. Então, basicamente, o carro-chefe do meu trabalho especificamente, vinha desses aparatos, né? E a terceira pergunta, meu irmão, por que é que não se usa tanta bandagem? Cara, eu costumo brincar com coisa séria eu nem deveria, mas eu costumo falar o seguinte: não adianta eu ter na minha garagem uma Ferrari se eu não sei dirigir. É muito egoísmo eu ter na minha garagem uma Ferrari só para ficar olhando. Eu só ligar, escutar o ronco daquele motor e eu não saber conduzir uma máquina dessa. O que falta também para a galera ter excelentes resultados com as técnicas de bandagem, cara, é, na verdade, saber usar de uma maneira que gere resultado. Infelizmente, no início de tudo, e aí eu falo porque eu talvez fui um dos primeiros fisioterapeutas que teve contato com a bandagem através do vôlei de praia, numa etapa do circuito mundial. Em 2007 eu tive contato lá no Japão com as bandagens. Só tinha um fisioterapeuta no Brasil chamado Dr. Nelson Mourinho, um grande cara que tinha contato, que tinha ido ao Japão realmente se capacitar com essa técnica. E o que acontece é o seguinte: como tudo na vida e como tudo na ciência, desde a sua criação como método, ela vem passando por evoluções, por mudanças, tá?
E a galera se prende muitas vezes ao que foi escrito, ao que é passado desde lá do início. E, na verdade, vários colegas, eu mesmo, venho preconizando, venho trabalhando aplicações do método com bandagem, que a gente agrega outras ideias, agrega outros conhecimentos nossos do fisioterapeuta, nossos de biomecânica, de cadeias musculares, enfim. É óbvio que se eu quiser tratar um joelho, uma condromalácia patelar com uma bandagem, eu digo muito a galera, é melhor botar esse cara para usar uma joelheira, e já tem grandes fisioterapeutas aí que defendem joelheira, parece que o cara até está ganhando dinheiro com joelheira. Mas, se eu iniciar do pressuposto que osso não sai do canto sozinho, que osso tem uma estrutura que faz com que ele se movimente, tratar um joelho, a condromalácia patelar, não é estabilizando patela que se vai tratar. Eu preciso pensar em recuperar a disfunção muscular que está fazendo com que aquela patela, por exemplo, esteja alta, superiorizada e lateralizada. Então a galera fica querendo botar num método todas as fichas do mundo ou todas as culpas do mundo, quando na verdade eles não entendem que não existe a última Coca-Cola do deserto. E segundo, que eu preciso ter conhecimento de biomecânica, de fisiologia, para que eu, juntando tudo isso, aí sim eu possa gerar resultado. Então, velho, não se usa ou fala mal porque não conhece, porque não sabe dirigir a grande Ferrari, porque se souber e tivesse uma Ferrari na garagem, ia estar brincando no meio da rua. Massa. Zé Góes entrou aí falando que você fez um curso com ele lá, junto com ele do Nelson. Exatamente. Quando a gente fez um dos primeiros cursos no Brasil, com o Nelson, a gente já tinha contato com a bandagem, né? A gente já tinha trazido o Nelson para Fortaleza justamente por isso. E o Nelson foi um dos caras importantíssimos, eu tenho que ressaltar aqui, naquela fase da Juliana, enquanto a gente estava fazendo a preparação sem o uso do bracing, que ela estava treinando só com a questão neuromuscular, a bandagem fez parte do processo de recuperação dela nesse momento. Era uma das coisas que a única coisa... Na verdade, a gente entrou em contato com o Nelson veio, passou 3 ou 4 dias aqui, o Comitê Olímpico trouxe ele para cá, e basicamente a gente fez um treinamento específico de entendimento, aí 11 anos. Góes, eu estou querendo ficar novo mesmo, dizendo que era 7, 8 anos. Ó. Então já faz muito tempo. Então, a bandagem foi uma das técnicas que ajudou muito a gente nessa preparação para que a Juliana tivesse uma capacidade de jogar, mesmo que não tenha conseguido participar dos Jogos Olímpicos. Pois é, aí a gente vê muitas vezes a galera endemonizando a bandagem, né, por conta de um artigo ou outro que saiu para uma determinada situação e acabou generalizando. Eu sempre penso da seguinte forma, Júlio. Nunca tratei atleta olímpico, tá? Mas você vai poder me responder. Eu acredito que o atleta olímpico ele não põe nada no corpo dele que o faça perder o mínimo de performance. Tá? Começou a perder performance, pode ser bom como for, ele tira. Entendeu? Então, acho que realmente a Ferrari não está sendo muito bem entendida aí para pilotar isso, viu? Eu vou dizer um negócio, eu tenho certeza, porque nunca te vi presente, você nunca participou de um dos cursos ou de uma palestra minha quando eu falo de bandagem, mas parece que você já esteve presente lá. Porque quem já fez, que tiver aqui nessa live, pode fazer o testemunho. É isso eu falo. Inclusive, Wiro, na última etapa, antes da gente ir para Londres, lá na Suíça, a gente jogou a semifinal. Nós ganhamos a semifinal e ficamos assistindo o jogo, a semifinal seguinte, para saber quem era o adversário que a gente ia enfrentar na final daquela última etapa antes de ir para Londres. Quando a gente eu estava sentado das duas atletas, nesse caso a Larissa e a Juliana. Quando eu estava sentado aqui, eu me dei conta de que naquela semifinal tinha as 4 atletas, 2 alemãs e 2 americanas, as 4 utilizando bandagem. E não era pouca bandagem, não, era muita bandagem. E aí me deu a segunda queda de ficha. Na nossa semifinal, tanto Larissa e Juliana quanto as 2 adversárias da Itália também tinham jogado com bandagem. Ou seja, nós tínhamos as 4 melhores duplas do circuito mundial, as 8 atletas jogando uma semifinal usando bandagem no corpo, em joelho e ombro.
E eu tenho um vídeo gravado no meu canal do YouTube, quem tiver à disposição, que já faz algum tempo, mas se for lá no canal do YouTube Júlio Queiroz, eu tenho esse vídeo lá. Será que a bandagem não funciona? Por que a bandagem não funciona? É alguma coisa assim, o tiro. E eu falo disso. Galera, um atleta olímpico que, como a Juliana no caso, passou 8 anos lutando, se dedicando dioturnamente, sem final de semana, perdendo muita vida dela para estar naquele momento olímpico, você acha que se a bandagem fosse trazer algum prejuízo de performance para ela, não fosse contribuir, eu não quero nem que traga prejuízo, mas se ela não contribuísse para um atleta de alguma maneira, esse atleta ia deixar essa bandagem estar colada no corpo? Não, a gente vê, às vésperas de ir para a Olimpíada. A gente vê corredor, cara. A gente vê corredor, corredor de curta distância, né? Os 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos aí, os caras usam bandagem, velho. Ali é o cara que disputa no centésimo. Porém, entretanto, não sei se você sabe, na verdade, esses caras não correm mais de bandagem. Na verdade, desde Londres, Wiro, a bandagem, tanto para o Comitê Olímpico de Desportos Aquáticos, a CBDA, quanto para o do atletismo, a bandagem é proibida como doping mecânico. Então é bom demais. Tá? A bandagem é proibida como doping mecânico. E por que somente, até então, esses 2 comitês olímpicos proibiram as bandagens? Porque se a gente parar para pensar, essas modalidades elas são decididas no milésimo de segundo. Tá? Mas aí eu canso de dizer, mas um atleta que joga futebol, um atleta que joga uma etapa de vôlei, um basquete que dura 40 minutos, 1 hora, 2 horas de partida, ele também vai se beneficiar, não pelo milésimo de segundo, mas pela diminuição do desgaste muscular, articular, tendinoso, de maneira geral, durante aquele tempo todo. Então, na verdade, a gente está se beneficiando porque somente esses 2 comitês olímpicos de esportes que são decididos no milésimo de segundo ainda estão achando que o doping mecânico pode ajudar naquela batida de unha. Entendeu? Porque o outro atleta ele pode se beneficiar e ter a contrapartida dos outros que não estão usando do time adversário, porque é uma partida mais duradoura. Mas desde Londres, na verdade, os atletismos, ou seja, os esportes de atletismo e a natação, você não vê. Inclusive, em Londres, teve um atleta que foi desclassificado de uma quarta de final, porque ele estava jogando com bandagem. Na verdade, a bandagem estava sendo porque ele tinha batido na prova anterior a ponta do dedo e tinha feito uma luxação na falange, interfalangiana, e ele estava usando com a bandagem para estabilizar, era só para fixar esses 2 dedos. Mas, enfim, ele foi desclassificado porque os caras conseguiram detectar através das câmeras que esse dedo estava com bandagem em cor da pele, e ele foi cortado e perdeu a sua vaga na semifinal. No wake, lá no wakeboard, eu já estabilizei muito o joelho. Inclusive, num campeonato, eu estabilizei. Teve um problema lá de um atleta nosso e eu estava disputando esse campeonato. Né? Ele teve uma ruptura da parte baixa do abdômen, do reto abdominal. Numa manobra, ele engatilhou na água, foi estilingado e acabou rompendo. E ele meu adversário, né? E eu acabei fazendo a sustentação com a bandagem ali muscular e perdi o segundo lugar para ele, né? Mas para bandagem é bom, meu irmão. É isso aí. Entendeu? Eu me o papel do profissional falou mais alto, tá certo. Exato, o cara saiu bem pra caramba, graças a Deus. Júlio, me conta. Só registrar aqui nosso presidente, doutor Alan Costa, do Congresso lá em Belém, em Manaus. Sim, lá do CONIFISF, grande Alan. CONIFISF. Congresso Internacional de Fisioterapia e Saúde Funcional de 22 a 26. Deixa eu só ver a data aqui direitinho. Espera aí. O doutor Alan vai falar isso aí pra gente também. Espera aí, bota aí, Alan. Opa, de 26 a 29 de novembro, Manaus. Exatamente. Doutor Alan Manaus. Nosso presidente, esteve numa live comigo maravilhosa aqui também e está sempre no apoio com a gente. Massa. Ei, Góis, melhorou aí o som, Góis? Alô, Góis, alô, Góis.
Clóvis disse que ia escutar o Wesley Safadão. Diga aí, Rapaz, se tem cabimento um negócio desse. esse mundo tá perdido. Ô, Júlio, me fala aqui uma coisa, cara. Como é que tá agora com essa história da... Claro que a gente sabe que são inúmeros prejuízos e tal. Ó, o Viana entrando aí. Viana tá na área, viu? São inúmeros prejuízos, esse cancelamento, a Olimpíada ser adiada, cancelada em 2020 indo para 2021. E o que é que você acha que a gente vai ter aí de novo em termos de abordagem, entendeu? Coisa nova na fisioterapia dentro da Olimpíada. Eu às vezes vejo assim que muita coisa na Olimpíada, no esporte, ela acaba funcionando como a Fórmula 1 para os carros, né? Vai deixando os legados de tecnologia, de segurança e tal. O que é que você tem, você que acompanha muito o mundo esportivo aí, o que é que você acha que vai acontecer aí para frente nessas próximas Olimpíadas? Cara, William, a gente tem uma grande empresa, uma multinacional, que talvez seja a empresa que mais trabalha com tecnologia nesse mundo aí que apresenta. E que lá em Sochi, na Rússia, agora na última Copa do Mundo, 2018 foi? Acho que foi 2018 em Sochi, na Rússia. Essa empresa foi a responsável por montar um laboratório de recuperação funcional da delegação do Brasil, né, a BTL. Sim. E a BTL realmente talvez seja a grande empresa que vem trazendo os equipamentos de magnetoterapia, de terapias por onda de choque. Talvez seja o que tenha de mais extraordinário, de mais vanguarda no mundo da recuperação funcional, né? Porque eles têm equipamentos. Eu conversei ano passado com o pessoal da BTL, né? Aliás, foi ano passado com o Jobson, até então era da BTL, hoje está num projeto pessoal, mas conversei com ele, a gente vai ter aí sistema superindutivo, TK terapia muito forte, né? Laser de alta potência. Muito forte. Laser de alta potência. Exatamente. Terapia. Você tem ideia, a TK terapia, a gente já tem conhecimento e já vinha de alguma maneira usando com atletas do Brasil muito fortemente quando a gente estava em etapas na Itália. A Itália tem ali através da Globus ali na Itália uma TK terapia muito forte, informações, utilização muito pesada. E o sistema superindutivo talvez seja para as lesões ósseas, articulares, alguma coisa nesse sentido, a coisa que mais realmente brilha aos olhos de todo mundo, né? Porque você talvez conseguir reduzir um tempo de recuperação de algum tipo de lesão aí, diminuir às vezes para metade ou para mais um pouquinho da metade através disso aí. E a gente sabe que a Olimpíada são uma vez a cada 4 anos e é um mesinho só dali. Então, quando você tem esse tipo de tecnologia, esse tipo de equipamento, realmente todo mundo corre para cima para utilizar. Show de bola. Deixa eu fazer um pedido para a galera aqui. Ó. Galera, vocês estão vendo todo o tempo, eu e Júlio aqui. Vão fazendo uns prints aí da tela e marcando a gente. Pode marcar o arroba de Júlio, marca o arroba soc.bras.fisioterapia, que é da Sociedade Brasileira, e coloca lá nos stories de vocês, que vai ser massa para a gente também, para a gente poder falar com vocês depois e deixar fluir as coisas boas que estão acontecendo por aqui. Vou deixar a live aqui também gravada aí para vocês curtirem todo dia de amanhã. Fica aí 24 horas, todo mundo pode curtir. Júlio, deixa eu te falar uma coisa, cara. Deixa eu te falar uma coisa. E participação em eventos. O que a gente tem de eventos aí do Júlio? Claro, a Olimpíada a gente sabe que não vai ter. Mas o que a gente tem aí de participação do Júlio nos congressos? A gente já sabe que vai estar com o Alan, vai estar com a gente em Natal. Tem mais alguma coisa aí pra gente? Caroíra, a gente vem trabalhando esses projetos de formação, de capacitação, né? Eu brinco que aproveitar essa quarentena não é férias. A galera fisioterapeuta tem que aproveitar para afiar o machado, para quando tudo isso aí passar, que se Deus quiser vai estar mais próximo do que a gente está prevendo. Quando a gente sair tudo isso aí, a gente saia mais forte ainda, né? Tanto tecnicamente, está existindo uma corrente grande da galera nos cursos, nas formações online aí e tal, e muita gente se capacitando, mas se preparar como profissionais gestores, como profissionais de uma profissão, que a gente tem que realmente botar a cara à frente aí e sair muito forte na sociedade, em frente à sociedade, né?
até conversando ali nos bastidores, lá no grupo da sociedade, você viu que uma ideia para a gente mandar aquele alôzinho para o nosso presidente falar da fisioterapia ali e a gente fortalecer esse pedido, né? É uma boa. É uma boa. De formação. Cara, esses momentos é o que eu falei, é um momento da Olimpíada, é um momento como esse, onde a gente tem que botar a cara para frente também. E é mais isso, cara. Esse ano, na verdade, realmente, o que teria de evento esportivo de grande envergadura seria a Olimpíada. Apesar de não estar mais ligado à Confederação Brasileira, depois do Rio de Janeiro eu pedi desligamento, né, pedi afastamento dos times de vôlei de praia, da sociedade, para cuidar de projetos pessoais, para estar mais atento ao consultório, ao Centro Cure e às formações. Então, estar junto com a formação da galera, estar junto nesses grandes eventos. A gente sempre tira datas e tempos importantes durante o ano para participar desses grandes eventos da sociedade brasileira, porque realmente é onde a gente se alimenta de coisa boa, a gente vê os grandes profissionais lá contribuindo de peito aberto, podendo contribuir, aumentar a nossa capacitação e por mais os cursos mesmo. Na verdade, eventos esportivos a gente não tem nenhum nesse ano, não. Massa. Depois manda para mim a tua agenda de cursos aí pra gente fazer ali um postzinho bacana nos stories e tal, pra galera procurar. Deixa eu falar uma coisa, a gente estava falando dessa questão do fisioterapeuta, a gente tem aqui ainda uns minutinhos, deixa eu dar um depoimento aqui rápido. A gente estava falando aqui sobre essa questão do fisioterapeuta aproveitar as oportunidades para realmente aparecer e fazer valer a necessidade que a sociedade tem de conhecer esse novo fisioterapeuta, tá? Eu venho acompanhando desde 2013 um projeto chamado Vision 2020. É um projeto da Associação Americana de Fisioterapia, onde ele tinha alguns objetivos, né? Dois deles muito bacanas que a gente viu acontecer, que era a questão do Doctor in Physical Therapy nas universidades, né? O outro também era a questão da participação de mais gente nos eventos também da APTA. E cara, interessantíssimo, porque nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui, mas que falava da total liberdade, da procura pelo serviço de fisioterapeuta de maneira espontânea. Tá? Aqui, qualquer pessoa pode procurar um fisioterapeuta sem passar por nenhum outro profissional. Lá nos Estados Unidos, a coisa não é muito assim. Tem estados que você pode, tem estados que você não pode. E aí, Vision 2020 foi rolando, né? 7 anos se passaram e chegou agora. E os caras conseguiram todos os objetivos, exceto a busca espontânea, né, para lesões musculoesqueléticas. Quer dizer, não ia mais ter que passar por médico para ir para canto nenhum. Tá? E eles não conseguiram, não aumentou o número de estados, né, que a fisioterapia ficou de busca espontânea. E aí eu lendo um artigo sobre isso, e o cara falou o seguinte: por que isso não aconteceu? Por que lá não mudou? Lá não mudou porque das 17 condições musculoesqueléticas que foram apresentadas para a sociedade americana, sociedade que eu falo, sociedade civil, 14 eles não sabiam que o fisioterapeuta atuava. Entendeu? Então, quer dizer, meu irmão, não é só aqui que a gente não sabe se vender, não. Lá nos Estados Unidos talvez seja até pior. E se for para a Europa também. Então, na verdade, isso que não podia acontecer. Né? Na hora em que eu coloco um projeto, eu preciso que a sociedade entenda. Então, quando a gente fala da autonomia do fisioterapeuta no esporte, a gente vê, por exemplo, a ATP de tênis, né? Aquele cara que corre para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, é fisioterapeuta, né? Ali. E quando a gente vê isso acontecer, a gente precisa dizer, ó, a coisa tem que acontecer assim. Fisioterapia é bom para isso. Agora é a nova fisioterapia, é o perfil clínico, é o fisioterapeuta que diagnostica, é o cara que chega na beira do campo, chega na beira da quadra e resolve uma situação, bota o jogador para jogar sem ligamento, puxando a responsabilidade para ele e para o preparador. Cara, isso se vender é fundamental, tá? A gente tem aqui 8 minutos para terminar essa live. Eu queria que você falasse dessa coisa, vou chamar de coach,
tá? Mas eu quero saber dessa coisa de ganhar dinheiro na fisioterapia e de falar para a sociedade que a fisioterapia existe. Fala aí para mim. Cara, eu tenho uma visão muito clara disso aí. O que eu tenho visto é fisioterapeuta querendo se vender ou querendo se defender e se justificar muito mais para outros fisioterapeutas do que preocupado em mostrar o seu trabalho para a sociedade. Então, talvez isso aí não aconteça, Will, porque a gente está preocupado em fazer uma postagem no meu Instagram, muito mais dando justificativo ou falando nomes científicos, falando manobras técnicas, que o paciente final, aquele cara que vai me procurar, ele não tem noção de porra nenhuma disso. Quem vai estar olhando a minha postagem, criticando, falando, curtindo ou deixando de curtir, é muito mais o colega que às vezes está querendo que você se ferre mesmo. Porque, infelizmente, os caras não estão aqui de mão dada com a gente. Então, volto a dizer, quando eu falo que uma das coisas que falta é a gente aprender a se vender, não é aprender a se vender, me defender, que o meu método, minha técnica é mais importante para o B ou C de colega fisioterapeuta. É eu saber mostrar o meu trabalho e os meus resultados para a população final. Aquele cara que tem um problema e que eu consigo resolver o seu problema e gerar ele uma sensação de bem-estar e de saúde e de performance. Tá? Então, talvez o que aconteça, e aí realmente você falou que as regulamentações americanas e as europeias, e na verdade até porque o papel do fisioterapeuta lá é muito diferente do que nós somos aqui, cara. Nós somos superiores, triunfo, muito né? superiores. Muito, cara. Os fisioterapeutas das seleções, quando me via manipulando, quando me viam fazendo coisas lá, eles ficavam loucos comigo. Pô, Júlio, vocês têm o paraíso nas mãos, vocês são abençoados e tal. E aí, e só me vai descer e me dava mais glória ainda de ser fisioterapeuta no Brasil. Mas o que eu tenho visto, eu volto a repetir. E a todos vocês que estão vendo essa live agora ou que vão ver nessa gravação, presta bem atenção. Você não tem que mostrar o seu serviço ou estar preocupado com o seu colega do lado. Você tem que focar o seu trabalho, o seu resultado no seu paciente, no seu cliente. Não faça sua postagem com o nome científico de um músculo que o cara não sabe nem que existe. Fale a linguagem do povo. Mostre uma imagem que ele sabe que tem no corpo dele aquilo. Um problema que ele se reconhece naquele problema. Dessa maneira, ele vai conseguir se aproximar muito mais de você. Tá? Então, quando a gente começar a passar essa linguagem, passar essa importância de um profissional, passar essa importância que o cara não precisa, quantos pacientes ainda acham, igual o americano, ainda acham que precisam ir para uma outra área da saúde para poder ter uma requisiçãozinha lá para procurar um fisioterapeuta? Meu irmão, e nós, fisioterapeutas, através dessa ferramenta maravilhosa, podemos ensinar isso todo santo dia para a população. Mas eu estou preocupado em fazer postagem de artigo, de X, de Y, de Z, dizer que isso presta, que isso não presta, dando tiro no meu pé. Cara, olha para frente, olha para o paciente final. Para de olhar para o seu colega, para de criticar o seu colega, para de olhar artigo de A ou B. Não estou falando que a ciência não é importante. A ciência é importante, mas não para eu estar derrubando o serviço que eu faço, que eu presto, ou do que o meu colega presta. Top. Deu uma travada aí, viu, Júlio? Deu uma travada. Voltou. Ó, galera. Beleza? O Júlio falou aí tudo, tá? Além de uma experiência sensacional, técnica, científica dentro da Olimpíada, o Júlio tem uma experiência muito bacana em relação a mercados e é sempre circundado aí dos grandes nomes dessa área de empreendedorismo. A gente tem que falar uma linguagem bacana, como ele disse aí. Bom, tá faltando um pouco para terminar. Eu vou deixar aqui, pedir novamente, marca a gente, faz o print, marca lá, que vai ser muito bacana. Reposta, tá? Não deixa de repostar. E aí a gente vai fazendo essa rede ficar mais forte. Congresso de Fisioterapia, Congresso Internacional, 17 a 20 de setembro, em Natal, tá mantido, tá certo? A gente espera, acredita que até lá essa coisa toda já tá resolvida, é muito possível. E, Júlio, menos de um minuto para o teu agradecimento final, meu irmão. Valeu demais. Cara, mais uma vez, agradecer demais a você por toda a parceria que a gente tem traçado nesses últimos anos, por toda a abertura que você, presidente, dão para a gente.
Eu costumo dizer que a Sociedade Brasileira de Fisioterapia é